Eu não preciso mudar o mundo para ficar em paz, porque o problema está na minha mente, não fora dela. Olá, seja muito bem-vinda ao canal Aurora Essência Feminina. Eu me chamo Analice e aqui nesse canal eu estou mostrando para vocês o meu processo de formação de terapeuta. Estou quase concluindo o curso da técnica EFT para atender você, mulher, que está aí do outro lado. Essa técnica é uma técnica poderosa de liberação emocional. Então vamos conversar um pouco sobre isso. O porquê que o problema está na minha mente e não fora dela. Porque depende da forma como a gente interpreta aquelas questões que estão trazidas para a gente. Por exemplo, se você entra em discussão com uma pessoa, um exemplo que o professor deu na aula, da aluna que ele estava atendendo, né? Eu estou fazendo essa reflexão em cima da aula que eu assisti hoje. Hoje eu comecei bem cedinho. Comecei bem cedinho, 4h30 da manhã eu já estava estudando. Levantei, nem troquei de roupa nem nada. Fui lá, sentei e comecei. Então, um exemplo que ele deu na aula, que a moça que ele estava atendendo, né? Que a questão, ela trouxe uma questão que a mãe dela cobrava muito ela e trouxe várias questões. Teve uma questão em específica que ela falou que ela não morava mais na casa que a mãe dela morava com a outra irmã, só que ela ajudava a pagar o aluguel da casa e tal. E teve um dia que ela foi lá na casa, né, visitar a mãe chegou e falou para ela: aqui está a conta do telefone para você pagar. Aí ela virou e ficou. Aquilo ali foi um gatilho para poder acionar várias questões dentro dela. Aí ela começou já a julgar a mãe, começou as questões, né, os conflitos que ela tem com a mãe dela, que ela tinha com a mãe dela, né, que ela já resolveu. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que dali, o que o professor falou? Que ela, o que ela poderia ter feito? Ou ela poderia ter dito: tá bom, mãe, me dá a conta aqui que eu vou pagar. Eu tenho dinheiro para isso, então eu pago. E realmente ela tinha dinheiro para pagar. Ou então ela poderia ter dito assim: não, eu não vou pagar porque eu não moro mais aqui. E acabou o assunto. Encerrou a conversa. Só que, o que aconteceu? Ela não deu nenhuma dessas duas respostas para a mãe. Ficou, ó, remoendo aquela situação. Então, assim, a pessoa só falou algo que ativou, foi só um gatilho o que a mãe dela falou. Foi só um gatilho para ativar alguns sentimentos dela com relação à mãe. O relacionamento das duas. Que não era bom. Que não era bom. Então, assim, muitas vezes a gente acha que o problema é externo. Só que na verdade não é. O problema é interno. O problema está aqui. Na forma que a gente encara a situação que chega até nós. Então, assim, no momento em que a pessoa se cura, como que a pessoa se cura? No momento em que a pessoa tem consciência disso, no momento em que a pessoa tem consciência disso, de que aquilo ali é só uma questão que não tem relevância, não tem tanta importância assim a ponto de tirar a sua paz, a ponto de tirar do eixo. No momento em que a gente tem consciência disso, isso é libertador. Por quê? As pessoas podem falar o que quiserem a seu respeito. E você podem falar o que
você vai saber conduzir aquela situação. Como assim? Saber conduzir aquela situação. Você vai perceber que aquilo ali não tem tanta importância. Porque muitas vezes a gente dá importância porque não tem importância. E isso tira a nossa paz. É por isso, essa frase aqui que eu falei no início, eu não preciso mudar o mundo para ficar em paz. Porque o problema está na minha mente e não fora dela. Porque muitas vezes a gente acha que mudando o exterior, a gente vai ficar em paz aqui dentro. E não é. E nisso aí a gente tenta mudar a mãe, o marido, o filho, a filha, a sogra, a nora. Tenta mudar as pessoas. Tenta mudar o mundo externo e não é. A partir do momento que a gente começa a mudar a nós mesmos, e aí, ó, tudo vai se alinhando. É fácil fazer esse exercício? Não, não é. Não é fácil. Não é fácil. Uma questão que uma colega perguntou, ela fez uma pergunta para o professor, como que eu posso melhorar, não cair mais nessas armadilhas, né? De ficar me auto-sabotando, de ficar com esses pensamentos, desses gatilhos. Como que eu posso? O que eu faço? O que ele recomendou? O mais eficaz que ele recomendou, de acordo com a comprovação que ele tem, é você limpando suas emoções negativas, as suas emoções passadas. É você limpando a sujeira do seu passado. Boa tarde. Eu vou almoçar agora. Eu acabei de fazer o almoço. O que eu fiz aqui? Arroz, feijão, a verdurinha e a carne. O que é a carne? Coração bovino. Aqui em casa a gente come umas carnes bem diferentes, viu? É pé de galinha, é coração bovino, é mocotó. O dia que o Cláudio fizer o mocotó, eu vou mostrar pra vocês. Vou montar meu prato e vou mostrar pra vocês. Eu sigo também na minha dieta, né? Então por aqui eu vou fazer meu prato e vou mostrar o que eu vou comer aqui pra vocês. Eu tô gravando seu tripé, pegando na mão. Aqui meu pratinho. Meu pratinho, né? Ui, deixa eu focar aqui direitinho. O Cláudio querendo aparecer no meu vídeo. Tem maionese ali, ó, maionese. Tem nada. A verdura, né, cozida, que é batata, cenoura e chuchu. Salada, bastante salada. E o coração bovino, cozidinho ao molho. Nossa, eu tô bem suada. Bem gostoso. Aí eu vou comer por aqui. De manhã eu tomei café com 2 ovos cozidos e um pedaço de mamão. Aí agora vai ser isso aqui. E aí, à noite, se eu ainda estiver gravando, né, eu mostro pra vocês o que eu vou comer à noite. Pra vocês, né? E eu vou almoçar agora. Que agora é o quê? 1h40 da tarde. Vou almoçar porque... Almoçar por 2 horas, sentar ali, a bunda na cadeira e fazer o que tem que ter feito. Como é que eu limpo essa sujeira? Como é que eu limpo essas emoções negativas, esses pensamentos negativos, esse comportamento? Como é que eu faço para melhorar? Usando a técnica EFT, que é uma técnica muito eficaz e muito poderosa, que ela ajuda você a limpar as emoções negativas e potencializar a positiva. O que acontece quando você começa a limpar essas emoções negativas, esses fatos ruins que aconteceram na sua vida e que você
fica só, mesmo que seja algo que pareça não ter importância, mas a nossa mente dá muita importância. Então, assim, usando a técnica, quanto mais você faz, mais você vai limpando. Mais você vai limpando. O que a colega perguntou ao professor? O que ela deveria fazer? O que ele indicou? A forma mais eficaz que ele conhece é você limpar as memórias passadas, as memórias ruins, que te levam a ficar caindo nesses gatilhos, a ativar esses gatilhos. E limpando essas memórias através da técnica EFT, você vai limpando e seu comportamento vai melhorando e você já começa a perceber. Quando aparecer alguma situação na sua vida, acontecer alguma situação na sua vida, que você já perceber, você tiver assim, você fica em estado de alerta. Você já começa a perceber, não, isso aqui eu já sei que não é legal. Isso aqui eu sei que eu tô me auto-sabotando. Isso aqui eu sei que eu tô me cobrando demais por uma coisa que não tem tanta importância assim, que não vale, não vale a pena tirar a minha paz por coisa tão pequena. E assim, eu posso falar por experiência própria. Porque eu era uma pessoa de pensamento muito acelerado. Sabe, quando você tá lavando louça, tá limpando a casa, fazendo qualquer coisa que eu estivesse fazendo, isso antes de 2018, antes de eu começar a fazer terapia com essa terapeuta que está me acompanhando até hoje, eu ficava pensando e remoendo coisas que me aconteceram no passado. Eu vou dizer que eu estou totalmente ilesa disso agora? Não, é um processo. É um processo. E hoje, pela manhã, eu me auto-apliquei a técnica, porque eu me auto-apliquei a técnica, e aí fui limpando algumas memórias. O que eu fiz hoje? Hoje eu me auto-apliquei a técnica para limpar a memória e o sentimento de rejeição. Para limpar rejeição. Sim. E assim, é uma técnica, e sempre que eu faço, o sintoma que aparece no meu corpo é o choro. Através do choro, eu libero muito, muito, muito. Muitas pessoas vão ficar bocejando, a mão vai suar, coração acelerar, vai sentir dor de cabeça. Em mim é o choro e dor de cabeça. Dor de cabeça em mim também pode aparecer. Então, assim, limpei algumas questões e vou continuar limpando. Não significa que você vai fazer uma rodada, 2 rodadas e vai estar zerada. Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Mas não é 100% que vai liberar, que vai zerar logo de primeira, não é? Por isso que é um processo. E assim, no próximo mês agora, de setembro, eu vou abrir minha agenda oficialmente, né? Vou colocar o link para vocês. Vou abrir minha agenda oficialmente. Vou divulgando. Já tem uma data, no mês de setembro, para poder abrir minha agenda. Ainda não divulguei a data, mas o mês sim, vai ser em setembro. Tá? E aí, eu vou abrir pouquíssimas vagas. Por quê? Porque eu tenho outras demandas para poder dar conta. Tenho uma filha de 4 anos, pequena. Sou casada, tenho casa, tem todo um processo, tem meu trabalho. Então, assim, eu vou abrir pouquíssimas vagas para poder acompanhar você de perto, tá? Para dar o meu melhor nessa primeira turma. Não que eu não vá dar o meu melhor nas outras turmas. O processo é cada vez ir melhorando. Por isso que eu vou pegar poucas mulheres para poder atender. Eu vou abrir agenda com pouquíssimas mulheres, provavelmente 7 vagas ou menos, para poder acompanhar de perto e ter um bom acompanhamento. Aí aos poucos eu vou aumentando as vagas. Mas a princípio é isso. Eu estou preparando
material bem bacana para poder acompanhar, para poder disponibilizar para quem entrar nessa primeira turma, né? Então, é isso. E essa técnica, ela é muito poderosa. Eu me auto-aplico, tá? Eu me auto-aplico e já eu vou trazer umas novidades aí para vocês. Eu tô anunciando já tem uns dias, né? Então, é isso. Por hoje, eu vou ficando por aqui, por enquanto. Agora são quase 4 horas da tarde. Vou dar continuidade aqui. E eu ainda não malhei hoje. Eu continuo no meu desafio, né? Da alimentação, da atividade física, de tudo. Vou malhar mais tarde, quando eu for buscar Maria Rita. Vou buscar Maria Rita de bicicleta. Quando eu voltar, vou fazer minha atividade física. Aí cuido dela, coloco ela pra dormir. Depois, se eu não estiver muito cansada, eu sento aqui e trabalho mais um pouco antes de dormir. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você.